aqui com o Henrique Cunha. Hoje a gente veio até a casa dele. Primeiro, obrigada por nos receber aqui nesse lugar maravilhoso. Prazer receber vocês sempre, você sabe disso. E a gente vai falar hoje, gente, sobre apartação. Você conhece sobre apartação, essa modalidade que ele realiza aqui com tanto brilhantismo, se essa palavra existe, com o cavalo 4 de milha que a gente tanto ama? É muito bonito de se ver e hoje ele vai contar sobre essa modalidade e também sobre a história dele nesse esporte. Henrique, quando que sua vida cruzou com o cavalo? Bem, na verdade, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de cavalo. Desde pequeno mesmo, 2, 3 anos de idade, minha mãe e meu pai falam que eu via cavalo e ficava apaixonado. E como o nosso estado ele tem muita influência no cavalo manga larga, logo que eu comecei a conseguir montar cavalo sozinho e andar, meu pai comprou um cavalo manga larga para mim e era o cavalo que tinha na época. Porém, em 1977, nós fomos uma exposição nacional em Campos, estado do Rio, era modelo de exposição na época, e chegando lá com o cavalo manga larga e tudo, mas eu reparei um cavalo novo, uma raça de cavalo novo que tinha chegado. Um cavalo muito robusto, um cavalo muito forte, um cavalo muito rápido e um cavalo muito manso. Eu fiquei praticamente uns 10 dias na cerca olhando esses cavalos trabalharem. O cavalo laçava, o cavalo recuava, virava muito rápido entre as provas de baliza. Em 78, começaram a sair as revistas referentes a cavalo. E eu ainda tenho a primeira aqui, chamava Equinos. 90% da revista falava sobre o manga larga, mas no final da revista vinha uma reportagem sobre a introdução do cavalo 4 de milha. Eu li aquilo e tal, olhei, era tudo lá pro lado de São Paulo, e eu era muito pequeno e ficava lendo, não tinha como não ler. Até que em começo de 79 saiu uma revista dizendo que chegou um novo criador, um novo investidor da raça, Dr. Marco Aurélio Bahia de Abreu, aqui no estado do Rio, em Saquarema. Aí eu pensei, opa, Saquarema já não é São Paulo, já é perto, mas eu também continuava criança, ainda 16, 17 anos. E junto com o seu tio, Guigo Varejão, nós combinamos, conseguimos um carro, um motorista para levar a gente, e nós fomos até o Rio de Janeiro. Chegando lá, conhecemos o Dom, liguei para ele daqui primeiro, e depois de mostrar o que tinha à venda, os garanhões, as éguas, ele nos deixou montar, não sei como, num cavalo dele que era um cavalo de apartação, chamado Pokestashine. Eu montei primeiro e fiquei simplesmente fascinado quando montei. Primeiro vi o cavalo apartar e não acreditei no que eu estava vendo, nem eu, nem o Guigo. E quando ele falou, vocês querem montar? Eu pulei logo do outro lado na cerca e falei, opa, eu quero. Agora. Não pensei 2 vezes. Montei e fiquei simplesmente fascinado. Voltamos de lá, eu consegui comprar um cavalo. Em abril eu consegui comprar. Vimos esse cavalo, esse era um potro, no começo do ano. Em abril eu consegui comprar esse cavalo e trazer ele para cá. Em abril de 79. Trouxe para cá. Era um potro que estava começando a iniciar. Um amigo meu montou nele, Júlio Fraga de Colatina, domou esse cavalo. E depois de domado, eu fascinei com a apartação. Conheci um camarada... Como que você conheceu a apartação? Porque aqui não tinha. Não, nessa época não tinha apartação aqui. Tinha apartação, algumas demonstrações de apartação nessa época em São Paulo. E naquela época não tinha YouTube pra gente pesquisar também, né? Não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada. As notícias que nós tínhamos era através de revista e era uma trimestral, então eram 4 revistas por ano, de 3 em 3 meses você recebia uma revista que falava dessas notícias. E nessas notícias a BQM vinha... Rapidinho, pra quem não sabe, a BQM é a Associação Brasileira do Cavalo 4 de Milha, então tudo que engloba o cavalo 4 de milha tá dentro dessa BQM. Exatamente. A BQM tinha uma divulgação que era através de um jornalzinho, de umas 3 ou 4 páginas, que falava sobre as modalidades, dentre elas a apartação. Então era a notícia que nós tínhamos. Mas esse amigo meu, Murilo Tiberi, mexia com rodeio, era de Uberaba, mexia com rodeio e rodava o Brasil inteiro. E no meio do rodeio dele,
as apresentações eram de cavalos quarto de milha. Cavalos fazendo tambor, fazendo baliza, puxando bandeira, enfim, mostrava as habilidades e a versatilidade do cavalo. Quando eu falei com ele, ele falou, olha, tem um grande amigo meu, lá de Bauru, que hoje é o melhor treinador de cavalo de apartação, e se você quiser eu te levo para lá. Aí eu pedi a meu pai, ele deixou eu ir. Ele ia para Uberaba, me levou até Uberaba e de Uberaba me mandou me levar a Bauru, que era mais ou menos 400 quilômetros de distância. E lá eu fiquei por 2 meses, foi a minha primeira viagem com o meu cavalo para aprender a montar nesse cavalo e saber o que era apartação. E o que é apartação? Apartação, resumindo, é o ato de você entrar num rebanho, separar um boi do rebanho e não deixar ele retornar ao rebanho. Mas isso de forma muito natural. O cavalo faz toda a prova sozinho. O cavaleiro é mero coadjuvante. Tá, e você separa, como é que você que escolhe o boi que vai ser separado? Eu escolho o boi. E assim que eu mostro pro cavalo que aquele boi está separado, daí pra frente todo o trabalho é com o cavalo. E aí você separa esse boi e precisa mantê-lo afastado do rebanho por algum tempo? Como é que funciona? São 2 minutos e meio para você mostrar o seu serviço. Em 2 minutos e meio, você pode tirar mais de um boi. Você deve tirar mais de um boi. Que você vai ver que a apartação é uma prova muito desgastante. Então, um cavalo não consegue se mexer durante 2 minutos e meio, muito menos um boi. Em 30 segundos, o cavalo está esgotado e o boi também. Então, você tem de tirar o cavalo desse boi e botar outro boi para ele, mostrar outro boi para ele e retirar outro boi do rebanho. Então, normalmente, são 2 bois para você efetuar esses 2 minutos e meio de prova. Uma boa prova, são tirados 2 bois. Se você tirar mais de 2, também é aceito. Só que você vai diminuir o seu tempo de trabalho. E isso, de uma maneira geral, diminui o conteúdo da sua prova, porque você demorou muito tempo retirando o boi e menos tempo trabalhando. E como é que é julgado quem vai ser o vencedor? Olha, a prova de apartação é uma prova técnica. Ela tem... Prova técnica é uma prova que não é de cronômetro, igual a de tambor, que eu já mostrei pra vocês. Então ela é julgada por um juiz, onde você recebe créditos e recebe débitos, que são faltas. O que é uma falta? Você utilizar a rédea. Cada vez que você utiliza a rédea, você toma 1 ponto de penalidade. Cada vez que o cavalo perde uma posição no boi, o que é o cavalo perder uma posição no boi? Você vai reparar que a apartação é como se fosse o espelho. Cavalo e boi são o espelho. Aonde está a cabeça do boi, estará a cabeça do cavalo. Quando isso não acontece, a cabeça do boi está para um lado e a cabeça do cavalo está para o outro, ou atrasada, o juiz também te dá 1 ponto de penalidade. Essas são as menores penalidades que você pode tomar. E como é que faz pra conquistar os pontos? A gente aprendeu como é que faz pra perder. Para conquistar nós chamamos de crédito. O que dá crédito a uma boa prova? Primeiro, o tempo trabalhado do cavalo com o boi. Quanto mais tempo você segurar ou tentar manter o boi no centro da pista, isso é o que te dá mais crédito de tudo. Ou seja, o boi pode correr para as extremidades, mas o cavalo tem que estar sempre tentando cercá-lo e mantê-lo no centro da pista. Tem o cavalo que trabalha com estilo bem abaixado, isso fica bonito aos olhos do juiz. Um cavalo que trabalha cabeça com cabeça, não deixa abrir espaço entre a cabeça dele e a cabeça do boi, também dá muito crédito. Mas aí é uma somatória ou a pessoa começa com os 80 pontos e vão subtraindo os débitos? Não, excelente pergunta. Todos começam com a nota 70, que está no meio, entre 60 e 80 é 70. Toda a prova inicia com 70. Se você ganha crédito, você ganha meio ponto ou 1 ponto. Nossa, o de débito é bem maior do que o de crédito, hein? É muito maior. Então, para você chegar a um 74, 75, o seu cavalo tem que trabalhar muito, muito. E para perder, com uma simples perda de um boi, de 70 você vai para 65. Entendi. E como é que funcionam as provas hoje? Aqui no estado a gente ainda acha apartação? Não. Quando nós fundamos a RCT, eu, Edmilson Varejão, Zezinho Boechat, na década de 90, início da década de 90, nós tínhamos o prazer de ter todas as provas do quadro da BQM, nós fazíamos aqui. Era uma competição pesada, acirrada, o Brasil inteiro vinha para cá, cavalos excelentes estavam aqui presentes aqui, vários recordes foram quebrados aqui, cavalos caríssimos foram vendidos aqui. É uma pena, né, que uma modalidade tão bonita podia voltar, né? Nós vamos tentar. Os cavalos meus de competição estão competindo em São Paulo. Hoje,
a referência. São Paulo, Mato Grosso tem uma prova muito boa, Paraná, Minas Gerais. Aqui foi deixando para trás e acredito que hoje aqui só tem a prova de velocidade. As provas técnicas não são efetuadas mais aqui no nosso estado. Obrigada, Henrique, por nos receber aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre apartação e parabéns. Obrigado.